Meu nome é Philip Siracusa e em 1981 tive uma experiência de quase morte que mudou a minha vida completamente. E gostaria de compartilhá-la com todos, pois quero que as pessoas saibam que existe um outro lado. Tudo começou com uma visita de rotina e minha mãe me levou ao dentista. Eles encontraram uma cárie e me deram gás hilariante que chamávamos de Sweet Air naquela época. Ainda me lembro de sentir dor. O dentista estava na sala juntamente com a assistente enquanto minha mãe estava sentada na cadeira. Então, eles aumentaram a dosagem. Ouvi o dentista dizer à assistente, aumente a dose, referindo-se ao óxido nitroso. Cerca de 30 segundos depois, comecei a sentir-me flutuar para fora do meu corpo em direção ao teto. Eu me lembro de estar olhando para baixo, vendo-os trabalhar nos meus dentes, minha mãe e a assistente, e eu dizia, olá, olá, conseguem me ouvir? De repente me senti sendo puxado pelo teto do consultório do dentista. Comecei a subir para o céu e entrei em um portal, um vórtice, um túnel de algum tipo. Quando fui puxado para dentro, estava escuro, muito escuro, e era imenso, estava sendo puxado muito rápido, a uma velocidade indescritível, e estava tudo completamente escuro. Então, cheguei a um ponto mais lento e comecei a ouvir melodias suaves e tranquilas. Cheguei ao fim do túnel, onde uma luz tremenda e bela se abriu no céu. O que eu estava vendo era através do olho da mente, o olho espiritual, pois a parte física de mim ainda estava no consultório do dentista. Este céu era magnífico, não era como o céu que temos aqui. Temos um céu, mas não a perfeição de beleza que vi. Havia um brilho avassalador de amor e energia, e vi esses portões enormes à minha direita, portões dourados, muito altos e largos, imensos. Então fui puxado para um jardim. Naquele lado, no reino espiritual, o tempo não existe. Não sei dizer quanto tempo estive lá. O reino físico havia acabado. Era como se o meu corpo espiritual e a minha alma tivessem recuperado a sua verdadeira essência e forma e voltado para casa. O interessante é que eu estava flutuando por esses campos. Campos belíssimos, imensos, perfeitos. E as árvores, as folhas, as rosas, as flores, tudo era lindo. Não há outra palavra para descrevê-los. E estou flutuando por esta paisagem, e ao mesmo tempo sentindo essa energia vibracional de paz, como se eu estivesse conectado a tudo. Não há pensamento negativo, nenhuma vibração baixa. Este era o lar. Eu chamaria de paraíso. Então um ser angelical veio em minha direção, como se estivesse levitando pelos campos. Ela tinha cabelo longo e loiro, olhos azuis cristalinos, muito angelical, muito espiritual, e ela conseguiu puxar-me pela vibração. Não pelo toque, mas pela vibração, através desses campos para um outro jardim. O jardim era incomparável, era eufórico. E enquanto ela me puxava através dessa energia vibracional, eu podia sentir os pensamentos dela, o amor emocional dela. Então ela me levou para a esquerda, onde vi um banco de parque e duas pessoas idosas sentadas no banco. Esse ser angelical se afastou e fui ficando cada vez mais próximo dessas duas pessoas. Quando elas se viraram, eram meus avós. Minha avó tinha morrido no início daquele ano, e meu avô eu nunca havia conhecido, pois ele morreu antes de eu nascer. Ele parecia ter cerca de 60 anos, mas não como um homem de 60 anos no reino físico. E ele olhou para mim e disse, olá, netinho. E eu respondi, vovô. Sorri com amor e alegria, pensando que finalmente pude conhecê-lo. Eu me virei e olhei para minha avó e disse, oi, vovó. Ela olhou para mim, mas não estava sorrindo. Eu fiquei meio confuso e ela apontou o dedo e disse, volta agora. E eu disse, vovó, só mais um momento, por favor. E então me senti ser puxado de volta para um túnel a uma velocidade muito rápida. Ao longo da consciência do meu amor e do que vi, não queria voltar para o reino físico. Não queria ser puxado de volta, queria estar com eles. Me lembro de parar completamente no túnel e não havia mais aquelas melodias. As pessoas me perguntam o que foi mais horrível na experiência de quase morte, e uma das coisas foi me sentir como se nunca fosse ser encontrado. Através dos meus pensamentos, da minha mente consciente e da minha mente espiritual, estava tentando me puxar de volta para o céu. Quando cheguei novamente à luz do outro lado, fui puxado de volta uma última vez, muito rápido, através do céu, por este portal aberto, imenso e invisível ao olho físico, apenas ao olho espiritual. E através do teto do hospital, voltei para o meu corpo, como se estivesse escorregando dentro de uma luva. Eu sabia onde estava, sabia onde tinha estado,
Mas quando estava do outro lado, no céu, este lado aqui não fazia mais sentido. Acho que quando morremos completamente, há mais experiências do outro lado. Aquele lado é de pura felicidade. Não consigo encontrar outra maneira de explicar isso. Mas aquele lado parecia o nosso verdadeiro lar, onde realmente pertencemos. Quando acordei, eu me lembro que estava respirando pesadamente e tive uma reação alérgica ao óxido nitroso, ao qual obviamente era alérgico, mas acho que ninguém sabia disso. E foi por isso que minha respiração parou. Eu tentei explicar o que aconteceu quando recuperei a minha consciência e voltei para casa. Eu disse, mãe, eu estava no céu. Mas isso era nos anos 80, em 1981, e obviamente era muito difícil para as pessoas compreenderem e entenderem esse tipo de experiência. Eles já tinham ouvido falar de histórias como essa, mas não havia internet nem programas sobre pessoas que diziam ter estado no céu. Eles não acreditavam em nada disso, mas, onde estive, não há explicação. Tenho 54 anos hoje e posso dizer ao mundo com toda certeza e prometo que continuamos a vida, não morremos. Sabemos que a parte mais assustadora do reino físico aqui na Terra é pensar, não quero morrer porque tenho medo de morrer, o que é compreensível para todos nós, certo? Especialmente para mim, mesmo tendo passado por essa experiência. Ninguém quer morrer. O medo da morte e da dor, imaginar-se enterrado a 6 palmos de profundidade ou algo assim. Mas veja, fui dado esta lição de vida por uma razão. Eu costumo me chamar de mensageiro para ajudar outras pessoas, ou famílias em luto, pessoas que dizem, nunca verei o meu ente querido novamente. Eu prometo que isso não é verdade. Não é verdade. Você irá vê-los novamente. Todos nós somos energia, uma energia vibracional, e quando estamos do outro lado, retomamos a verdadeira forma e essência de nós mesmos. Hoje, as pessoas me perguntam como somos desse lado. Eu digo que parecemos o ajuste perfeito da energia da nossa alma, uma perfeição. Aqueles que têm membros amputados aqui na Terra, cegueira ou qualquer tipo de doença, isso não existe do outro lado. Esta é a verdadeira forma perfeita da nossa energia, o contorno da nossa beleza. Eu não vi Deus porque a luz em que estava era Deus. A luz era o Criador. A luz é tudo. A luz é a verdadeira essência de tudo o que existe e está vivo. Deus é a luz.